Fala pessoal, Lucas Salles aqui, trazendo agora mais uma aula e finalmente vamos para a aula de número 3. Então pessoal, dando prosseguimento aqui nas nossas disciplinas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre magnetismo, tá? É um tema que costuma ser abordado nas provas, embora bem de forma razoável, bem rasa, vamos colocar assim, tá? Então a gente tem que começar pela definição básica, né? O que é o magnetismo? Ele já é conhecido da história por muitos e muitos anos e vem de uma substância, de uma matéria-prima, uma pedra, que é a magnetita, que ela tem uma propriedade natural de atrair certas substâncias metálicas. Deixe isso em mente aí, porque já já a gente volta para esse certas substâncias. Então, qual que é a propriedade básica que você tem que decorar, saber para a prova? O magnetismo ele é definido como a propriedade de um objeto para atrair certas substâncias metálicas. Guardem isso aí. O que acontece? A gente tem que entender que dentro dessas substâncias metálicas nós temos alguns tipos. Nós temos os metais paramagnéticos, que são aqueles que possuem elétrons desemparelhados. Vamos pensar que eles têm dentro partículas magnéticas minúsculas, microscópicas, que estão embaralhadas, estão bagunçadas. Mas se você aproxima dessa substância algum material que possui um campo magnético, elas se organizam e passam a atrair outros objetos metálicos. Quer um exemplo bem simples disso? Quando você pega um clipe de papel. O clipe de papel, por si só, ele não atrai nada. Porém, se você pega um imã de geladeira que seja e coloca no clipe de papel, ele acaba se tornando magnético. Então, é essa a ideia que a gente vai ter nessas substâncias. Então, quais são os exemplos dessas substâncias? O alumínio, o sulfato de cobre e o magnésio. Então, eles têm essa propriedade de atrair quando submetidos a um campo externo. E se você tira esse campo externo, eles não atraem mais nada. Já as substâncias diamagnéticas, elas são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, eles se organizam de forma que eles não são atraídos por ímãs, eles não têm essa reação igual os paramagnéticos. E os ferromagnéticos são aqueles materiais que naturalmente eles possuem alguma força magnética. Eles são fortemente atraídos por ímãs e esse comportamento é observado em poucas substâncias, como ferro, níquel e cobalto. Então, a força que um ímã exerce entre objetos e afins, ele depende do campo magnético. Então, pessoal, campo magnético é como se fosse uma força invisível a olho nu que vai interagir nesses corpos. É importantíssimo você saber algumas propriedades. O fluxo das linhas de campo magnético sempre, isso aqui não existe exceção, não existe outra forma, sempre será do polo norte em direção ao polo sul. Não existe o caso de sair do polo sul para o polo norte. É sempre do polo norte para o polo sul, independente do formato, tipo ou tamanho do ímã. Beleza? Tem um experimento que tem até um videozinho que mostra como você pode observar essas linhas em um objeto real. Se você colocar um imã qualquer, por baixo de uma folha sulfite, por exemplo, e jogar por cima algumas limalhas de ferro, você vai ver que essas limalhas elas vão se organizar de forma a formar ali, a tornar as linhas de campo magnético visíveis. E é importante que você saiba outra situação. Vou pegar um exemplo do dia a dia. Provavelmente quem já teve essa oportunidade, provavelmente aí é quem nasceu aí dos 90 a mais, provavelmente tem uma chance maior, né, vamos falar assim, de ter feito isso. Pegou um alto-falante de um som antigo ou de um carro antigo do seu pai, do seu avô e tentou unir aquelas partes traseiras dos alto-falantes de forma a ficarem perfeitamente alinhadas. E você percebia que quando você aproximava
aqueles dois alto-falantes, eles chegavam em um ponto que parecia ter uma pressão insuperável, que quando estava muito próximo eles se deslocavam, eles não ficavam perfeitamente alinhados. O que que acontece? As linhas de campo, elas têm a tendência natural a se concentrar próximos aos polos. Então, as linhas elas se tornam mais densas, você tem uma quantidade maior de linhas de campo magnético próximos ao polo. E o que que isso incorre? Incorre que se você tem uma quantidade maior de linhas próximos aos polos, você tem uma concentração maior, uma força maior. Então, em um ímã sem nenhum adjetivo a mais, vamos falar assim, você sempre vai ter a concentração de linhas mais próximo aos polos. E a gente precisa entender que quando nós temos um ímã, ele vai ter a propriedade de internamente ter vários mini-ímãs, vamos falar assim, internamente, que se alinham sempre naquela mesma sequência. Um polo norte vai buscar o polo sul, o polo norte vai buscar o polo sul, e por aí vai. E por que que isso é importante? Da mesma forma que nós temos lá mais com mais dá menos, vamos colocar assim, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá menos. Esse tipo de coisa, vamos falar assim, que a gente costuma ouvir, é o seguinte: quando a gente tem dois corpos com cargas elétricas iguais, eles se atraem ou se repelem? Eles se repelem. Se você tem corpos de polaridades diferentes, eles se atraem. Mesmíssima coisa vai acontecer aqui, pessoal. Polo norte repele polo norte. Polo sul repele polo sul. Sempre vai haver essa repulsão, a menos que você aproxime um polo norte de um polo sul. Questãozinha de prova. Além de que, quando você combina ímãs de formas diferentes, eles tendem a ter algum tipo de alinhamento. Igual aqui, tem um ímã do tipo ferradura, igual aquele que você vê nos desenhos animados aí da vida. As linhas saem do polo norte e vão para o polo sul do próprio ímã ferradura. Porém, quando você aproxima aqui um ímã do tipo barra próximo a ele, parte dessas linhas do polo norte vão ser repelidas pelas linhas do polo norte do ímã de barra e vão procurar um caminho alternativo até um polo sul, nesse caso até o polo sul do ímã de barra. Então você tem essas combinações aí possíveis. Outra questão de prova, ó, importantíssimo nesse slide aqui, importante. Quando você tem um ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Pô, professor, então quer dizer que se eu quebrar ele no meio, eu fico só com o polo norte ou só com o polo sul? Não, abençoado, você vai ter agora dois ímãs divididos, norte e sul, norte e sul. Ah, se eu dividir meu ímã em barra em 20 partes, você vai ter 20 ímãs com polos norte e polo sul. Beleza? Muito importante que você saiba disso. Não vai perder questão por bobeira por conta disso daqui. Então aqui tem um videozinho, eu não vou passar, tá? Depois eu disponibilizo esse vídeo aí de uma outra forma para não pegar direitos autorais e etc, etc. Tá bom? Mas vamos continuar, é só uma explicação a mais ali do que eu acabei de falar para vocês. E quando a gente fala de ímã, de campo eletromagnético e campo magnético, a gente está falando que a gente não tem nenhum isolador perfeito. Vamos colocar assim: se você tem um fio de cobre e você envolve ele na borracha, ele vai ficar isolado. Agora, o campo magnético não. Elas vão atravessar qualquer estrutura desde que tenha a força necessária. Então, não dá para você fazer uma proteção efetiva quanto a isso. Porém, a gente descobriu, né? A gente fala brincando, né? Cientistas aí, que quando você expõe o campo magnético a diferentes materiais, eles se comportam de maneiras diferentes. Da mesma forma que se você passa a corrente elétrica por um fio de cobre, ele vai ter uma facilidade maior do que se passar por um fio de alumínio. Então, a mesma coisa acontece com as linhas do campo magnético. E por que que isso foi importante? Se eu não posso proteger as linhas de passar por um equipamento, por exemplo, um equipamento elétrico, alguma coisa que não pode ter interferência, a gente pode utilizar materiais que facilitem.
Assim como a corrente elétrica é preguiçosa, sempre procura o caminho mais fácil, as linhas de campo também. E aí o que acontece? Se eu coloco um material que é mais fácil para as linhas de campo passar do que o meu equipamento vai ser protegido como se fosse por um atalho, que a gente dá esse nome aí de blindagem, de campo magnético ou de proteção. Você tem aqui um material que ele dá um caminho alternativo de menor resistência para as linhas de campo. Materiais como ferro doce e alguns outros materiais ferrosos, eles são considerados de alta permeabilidade, que é como se fosse o grau de facilidade que o campo magnético pode passar. Beleza? Aqui a gente tem uma tabelinha retirada aí direto da apostila da ANAC. Dificilmente você encontra algo assim, pelo menos eu desconheço. Pode ser que apareça numa questão ou outra, mas é bem mais difícil. E da mesma forma que a gente tem a força eletromotriz nos equipamentos elétricos, nos equipamentos que utilizam linhas de campo, nós temos a força magnetomotriz. E ela é medida em Gilberts, simbolizada pela letra maiúscula F. E o símbolo para a intensidade das linhas de força é o φ. E a intensidade, isso aqui é legal saber, tá? Das linhas de campo é o Gauss. Opa. E a gente tem alguns tipos de ímãs. Os ímãs naturais e os artificiais. Os ímãs naturais são aqueles que a gente encontra na natureza. Pouca aplicação prática por conta que você precisa de grandes quantidades e afins. Não é interessante. Tem uma porrada desses aí na apostila. Eu peguei os mais, vamos dizer assim, importantes aí e vamos tentar decorar eles de alguma forma, tá? O ímã de neodímio, ele é um ímã feito a partir de neodímio, ferro e boro. Guarda a característica principal desse cara aqui, ó, ímã de neodímio. Ele tem uma força muito grande em comparação à sua massa. O ímã de ferrite é um material composto por ferro, boro, bário, estronço e molibdênio. Ele vai ser moído, parará, parará, parará. Guarda aqui a característica: baixo custo, além de resistente a temperaturas elevadas e à corrosão. Normalmente você encontra esse cara aqui em motores, geradores elétricos. Ímã de alnico, ele é formado por ferro, alumínio, níquel e cobalto. O alnico, ele tem como uma característica bem interessante a sua fabricação por fundição. E junto desse interesse aqui de magnetismo, a gente vai falar de outra coisa que é o eletromagnetismo. O magnetismo natural, ele vem desses materiais ferrosos e afins, porém a gente consegue induzir um campo magnético através da passagem de uma corrente elétrica. Toda vez que você passa a corrente por um condutor, um fio condutor, você vai ter um efeito que é o seguinte: a geração de um campo eletromagnético. Então, o que acontece aqui? Você tem a passagem dos elétrons por dentro do fio condutor. Ao redor desse fio condutor vão surgir linhas de campo magnético. Simples assim. Basicamente, isso aqui é o princípio de operação de motores e geradores elétricos, de vários tipos de indutores que nós temos hoje. Então é muito importante, até porque mais para frente a gente vai ter que falar sobre motores e geradores elétricos. Então faz parte. E a gente tem duas regras para isso daí, tá? Regra da mão direita, regra da mão esquerda. Como na maior parte das literaturas a gente utiliza o sentido convencional, a gente utiliza a regra da mão direita. Porém, todavia, entretanto, na apostila da ANAC, eles têm a doutrina de utilizar somente o sentido real. Então, a gente vai falar focando mais na regra da mão esquerda, beleza? E que bendita regra é essa? Quando a gente tem a regra da mão esquerda, é o seguinte: você vai posicionar a sua mão no condutor
de forma que o seu polegar ele vai estar apontando para a direção da corrente elétrica. E você vai segurar, abraçar esse fio envolvendo os dedos desta maneira. O sentido que os dedos envolvem o condutor te dá a direção do nosso campo eletromagnético formado. Então, isso aqui pode ser fácil, porém a gente tem que combar isso com outra regra, a regra da flecha. Como que funciona? Não dá para você ficar desenhando, num desenho técnico, um desenho que seja, uma mão ali para mostrar o sentido. Então, como que você diz que a corrente está indo ou vindo do condutor? Vamos lá, como que funciona a regra da flecha? Imagine que você está atirando um arco e uma flecha. Se você puxa o arco e você está atirando ele, ou seja, ele está saindo da posição que você está para uma outra, você vai ver um X, aquela peninha, aquele X da peninha lá atrás. Então, significa que ele está saindo ou indo. Agora, digamos que você está no caminho da flecha. Alguém atirou uma flecha em você. Você vai ver uma ponta, que é a ponta da flecha. Então, se você vê um ponto desenhado no condutor, significa que a corrente está vindo. Então, a partir daí, você pode deduzir, usando a regra da mão esquerda, qual é o sentido da corrente e também o sentido das linhas de campo. Aqui no slide é a mesma coisa, tá? Porém, quando você utiliza esse tipo de princípio eletromagnético, é pouco prático que você utilize ele simplesmente usando um único condutor. Você precisa transformar esse condutor em bobinas. Estas bobinas combinam as linhas de campo e intensificam o mesmo. Esse princípio também vai ser importante para a gente entender os geradores e muito mais transformadores elétricos lá para frente nas disciplinas, beleza? E para você fazer isso numa bobina que tem várias voltas, como que você utiliza a regra da mão esquerda? Como que você vai determinar o caminho da corrente? Pois bem, você vai fazer o seguinte: onde a corrente está entrando no condutor, este vai ser o seu polo sul da bobina. E onde a corrente está saindo do condutor, será o seu polo norte no condutor. E as linhas de campo vão seguir sempre esse caminho, do polo norte ao polo sul. Quanto mais linhas de campo, maior a força desse campo eletromagnético. Quanto maior a corrente, maior também a intensidade desse campo. Porém, é interessante que você maximize esse tipo de solenoide, esse tipo de bobina, que é o princípio que você encontra em disjuntores que tem na sua casa para proteger o sistema, em eletroímãs diversos, em motores elétricos. Porque lembra, a gente sabe que as linhas elas tendem a se dispersar no ambiente. Se você coloca um núcleo nessa bobina, você concentra as linhas de campo e dessa forma você aumenta a força do eletroímã. Aqui mais um exemplozinho. E as propriedades, né? Se você dobra o fluxo da corrente, você dobra a intensidade. Da mesma moda, uma forma que se você dobrar a quantidade de bobinas, de espiras no fio, né? Você também dobra o campo magnético. Aqui, para quem assistiu Breaking Bad, vai lembrar de uma cena muito parecida com essa daqui. Então, você tem aqui um eletroímã utilizado em ferro velho. Com o acionamento do eletroímã, ele é capaz aí de levantar diversas peças metálicas e você consegue controlar de acordo com a quantidade de corrente elétrica que passa pelo mesmo. Esse princípio ele é usado em solenoides, que é basicamente o que a gente entende por um contactor ou uma chave de circuito de comando e circuito de atuação. Para não estender demais, vamos entender isso daqui. Vou pegar um exemplo do dia a dia, tá? Sabe quando você liga o carro, você tem um painel de relés lá embaixo. Vamos dizer que a sua bomba de combustível, ela precisa de
12 volts para funcionar. Beleza. Se você fosse fazer um circuito que liga direto do painel do carro até a sua bateria com 12 volts, você precisaria de condutores maiores, um circuito mais resistente. E isso, imagina que não é interessante porque é gasto. Então, como que funciona isso no carro? Vou pegar um exemplo de carro mesmo. Você tem a bateria e ela liga a barra de força. Vamos dizer que isso aqui é o painel ali do carro. Quando você liga a chave no primeiro estágio e ela aciona a bomba, ela não vai acionar diretamente. Como que ela vai fazer? Ela vai energizar um conjunto de bobinas, um relé, que quando energizado cria um campo magnético forte o suficiente para fechar uma outra chave. Essa chave sim está ligada diretamente à bateria e vai puxar os nossos 12 volts para alimentar a nossa bomba de combustível, aqui no caso representado pelo motor. Dessa forma, você divide circuito de comando do circuito de atuação. E aqui a gente tem alguns exercícios, tá? Então, pausa, tenta fazer e aí eu respondo logo na sequência. Então, uma barra imantada apoiada numa superfície perfeitamente lisa e horizontal é dividida em 3 pedaços. Lembra? Se eu tinha aqui polo norte e polo sul, se eu quebrar, eu vou ter igualmente polos norte e polo sul em cada um deles. Então, se eu tiro a parte B e aproximo A e C, eles vão se atrair. Aqui, um prego de ferro alfa bravo, inicialmente não imentado, é aproximado do polo sul de um ímã permanente. Se eu tenho um prego de ferro, ele é uma substância ferromagnética. Se eu aproximei, o meu A ele vai ser atraído. Quem que vai interagir com o polo sul para que exista essa atração? Um polo norte. Então, norte em A e atraem. Analise cada uma das afirmações e indique se é verdadeira ou falsa. Nas regiões próximas aos polos de um ímã permanente, a concentração de linhas é maior do que em qualquer outra região. Verdadeiro. Um pedaço de metal colocado nas proximidades de um ímã permanente torna-se magnetizado e passa a ser atraído por ele. Vamos lá, um pedaço de metal nas proximidades de um ímã permanente. Será mesmo? Esse metal ele pode não ser ferromagnético. Então, certas substâncias metálicas. Aqui ele fala qualquer. Tomando-se um ímã permanente em forma de barra e partindo-se ao meio, obtém-se 2 polos magnéticos isolados? Falso, não existem. Aqui, mesma coisa. Se eu tenho um ímã em barra, norte e sul, quebrei no meio, eu vou ter 2 polos diferentes. Ou não. Não, né? Eu vou ter 2 ímãs com polos norte e sul, respectivamente. Quando se tem uma barra de ferro magnetizada, pode-se explicar essa magnetização admitindo que foram ordenados os ímãs elementares da barra, aqueles ímãs microscópicos que a gente supôs, que a gente idealizou mais cedo na aula. Uma bobina é enrolada e temos uma figura igual à da foto. Qual que é o sentido das linhas de campo? A gente vai ter que ter o conhecimento daquilo que a gente viu na aula. Alternativa C. Nos pontos internos de um longo solenoide percorrido por corrente elétrica contínua, as linhas de indução do campo magnético são retas paralelas ao eixo do solenoide. A propriedade de um objeto em atrair certas substâncias metálicas denomina-se magnetismo. Mais um exercíciozinho aqui onde você tem que verificar qual é o polo norte, qual é o polo sul. Não vou perder muito tempo nesse aqui não, tá? Mais uma questão teórica, então, da palavra imã, traduzida do francês, significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão. Considere, assim como há ímãs que possuem 2 tipos de polos sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Não, né? Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam os 2 polos, independente do tamanho dos pedaços. Correto. Então,
apenas a alternativa 2 está correta. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.